Bom, hoje a gente está começando um novo estudo baseado nas bem-aventuranças, né, que está lá em Mateus. Nós vamos usar, né, o texto de Mateus, Mateus 5, que é o comecinho do Sermão do Monte, e Jesus começa esse sermão falando sobre essas bem-aventuranças. Com certeza vocês já devem ter ouvido bastante isso, né? Vamos lê-las. Então Jesus disse assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Eu confesso que por algum tempo, por muito tempo, eu não gostava muito desse texto, porque eu demorei para entender algumas coisas aqui. Eu demorei para entender essa narrativa, né, quando Jesus faz as bem-aventuranças, porque eu acho que provavelmente por causa da maneira com que eu aprendi, a forma com que me ensinaram a respeito das bem-aventuranças, né? Então, no começo, sim, eu aprendi que isso aqui era uma lista de condições para a gente ser bem-aventurado, sabe? O que você tem que ser para ser feliz? Mas convenhamos, é uma lista muito paradoxal, né? É uma lista muito estranha, né? Quer dizer, eu vou ser feliz quando eu for pobre, eu vou ser feliz quando eu for perseguido, eu vou ser feliz quando eu for condenado, enfim. E pior, vindo de Jesus, parecia que Jesus estava condenando os seguidores dele a ter uma vida miserável, né? Quer dizer, se essa é a condição para ser bem-aventurado, então lascou, né? E bem-aventurado significa feliz, né? A outra tradução para bem-aventurados é felizes são. Então, quer dizer, para eu ser feliz eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser perseguido, eu tenho que ser isso. Então, eu tenho que sofrer, né? Basicamente. E eu acho que por isso eu não gostava muito desse texto. Não, caramba, Jesus, não está legal isso aí, é muito paradoxal. Nós estamos falando que eu vou ser feliz quando eu tiver uma condição muito ruim na minha vida, né? E pior, aí eu aprendi assim, que aquilo era uma lista, então eu devia, né, eu precisava sempre ser humilde, e algumas coisas são muito boas, né? Assim, tudo bem, a humildade, a mansidão e tal, mas tem outras coisas que você meio que não quer ser, né? Eu não quero ser perseguido, né? Eu não quero ser, enfim, pobre, né? Ou pobre de espírito, né? Soa muito estranho isso, né? Mas um dia me caiu a ficha, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu entendi que não é bem isso que Jesus está falando, né? Não é bem isso que esse texto está dizendo. Vejam, lá na primeira parte ele fala assim, né? Bem no comecinho ele fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, quer dizer, e aí no versículo 2, ele começou a ensiná-los. Então, esse é o começo, são as primeiras palavras do famoso Sermão do Monte, que vocês também já devem ter ouvido bastante a respeito dele, né? Ele começa o texto, ele começa o sermão com essas bem-aventuranças, né? E a primeira coisa que ele diz, né, que a primeira coisa que o texto diz ele viu as multidões. Ele viu as multidões, quer ver? Eu vou até voltar lá, acho que eu consigo. Aí, vendo as multidões. Então, Jesus vê as multidões, ele vem pregando, ele está pregando, ele passa pela Galiléia, por Decápolis, Jerusalém, Judéia, e ele chega naquele local, ele sobe naquele monte, e ele vê as pessoas. Ele vê as pessoas e ele começa a falar com elas. Agora, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão seguindo Jesus? Quem que você acha que elas são? Me dê aí algumas características dessas pessoas. Vamos lá. Pode falar, um de cada vez, vai. Quem são as pessoas? Quem que vocês acham?
Hã? São pobres. Que mais? São poderosas. São pessoas poderosas, cheias de poder, cheias de... Talvez muito poucas, né? Algumas, mas a maioria são pessoas simples. São pessoas cheias de sucesso, de realizações? Provavelmente não. Quem eram as pessoas que seguiam a Jesus normalmente? Os rejeitados, os desprezados, os pobres, os enfermos. Havia sim um ou outro centurião, um ou outro mestre da lei. Tinha os mestres da lei que iam lá para confrontá-lo, mas aqueles que andavam, que queriam aprender de Jesus, normalmente eram pessoas simples. A gente vê isso pelas parábolas que Jesus conta. É do lavrador, é do pescador, é do servo. Ele se conecta sempre com aquelas pessoas que precisam dele, que precisam de algo. Pessoas carentes, né? E aí Jesus faz essa introdução, e Jesus começa a sua pregação falando com essas pessoas, vendo essas pessoas e falando diretamente a elas. E ele começa falando o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. E eu assim, acho que é uma maneira bem estranha de começar uma pregação, né? É uma maneira esquisita, né? Feliz é quem é pobre de espírito. Feliz é quem é pobre de espírito. É uma maneira estranha, a não ser que Jesus esteja falando isso porque ele está vendo pessoas naquela condição. E ele está falando para elas: eu estou te vendo, eu entendo o que você está passando. E você é bem-aventurado por causa disso. Que eu vejo você, eu me conecto com você. Eu sei o que você está passando. Então, não é uma maneira estranha de começar uma pregação. É uma maneira espetacular de começar uma pregação. Porque ele começa se dirigindo exatamente na necessidade daquelas pessoas. Falando exatamente da necessidade que elas têm de suprir a pobreza interior delas. Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de riqueza física, né? Mas ele está falando: eu vejo a sua condição. E aí ele começa, eu acho que ele começa a andar ali, ver aquelas pessoas e vai falando, vez após vez, do que elas estão sentindo. Então, felizes são os que choram, porque ele está vendo alguém que chora. Daí ele olha para o outro e fala: feliz o humilde, porque ele vê aquele que é humilde, que está lá no cantinho, e com vergonha de se mostrar, fala: feliz você que é humilde, bem-aventurado você que é humilde. Aí ele vê aquele que tem ansiedade, que tem o desejo de justiça, e fala: e bem-aventurados são vocês que têm desejo de justiça. E bem-aventurados vocês que são misericordiosos, que são oprimidos por causa da sua misericórdia. Bem-aventurados vocês que são puros, e vocês que são pacificadores. E Jesus vai, vez após vez, eu creio, olhando para aquelas pessoas, entendendo as condições em que elas vivem, e falando: vocês são bem-aventurados. Vocês que estão nessa condição, vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Finalmente ele chega aos perseguidos e fala: bem-aventurados os que são perseguidos. E um a um, ele vai dirigindo, vai tratando daquilo. Não por acaso, eu não acho que ele escolhe aquelas 9 bem-aventuranças por acaso. Não. É o que ele vê naquele momento. E ele fala: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. E para cada uma daquelas condições, para cada uma daquelas dores, ele vem e propõe algo. E ele dá um contraponto. Ele fala: olha, você está sofrendo isso, mas veja bem, para cada uma delas, né? E ele se dirige a cada uma delas, a cada uma daquelas condições, que nesse texto são apenas 9, mas poderia haver muitas outras, né? E da mesma maneira que Jesus vê cada uma daquelas condições e se dirige a cada uma daquelas condições, e antes de começar a ensinar, ele quer que a pessoa saiba que: olha, eu estou vendo você. Eu creio que Jesus hoje quer falar para você a mesma coisa. Falar: eu vejo a sua condição. Eu vejo o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. E eu tenho algo para te dizer também. Eu tenho algo para te dizer. Jesus quer que você saiba que Ele sabe. Antes até de você aprender qualquer coisa nova. Antes de você entender qualquer coisa nova aqui. O que Jesus mais quer é que você saiba que Ele sabe o que você está passando.
Da mesma maneira que naquela manhã ele soube o que aquelas pessoas estavam passando. Ele sabia, ele olhava para elas, bem-aventurado, bem-aventurado. E ele quer que você saiba que ele tem algo especial, uma maneira especial para tratar de cada uma dessas situações, cada uma delas. Para cada uma daquelas 9 categorias, Jesus tem uma palavra, Jesus tem um consolo. E ele começa pelo mais básico, que está aí: bem-aventurados os pobres e em espírito, porque deles é o reino do céu. Mas quem são esses pobres e em espírito? Você é pobre em espírito? Eu espero que você um dia tenha sido pobre em espírito. Não mais, não precisa mais. Mas eu espero que um dia você tenha sido pobre em espírito, porque eu fui ver o que significa esse pobre em espírito. Algumas versões da Bíblia falam humildes, mas humilde não define bem. Humilde não define. Porque essa palavra pobre, no grego, ela vem de ptokos, que significa mendigo. Mendigo, aquele que se prostra, que reconhece não ter recurso algum, não ter condição alguma. Que Jesus está falando assim: bem-aventurado é você quando você reconhece que sem Jesus você não é nada, que sem Deus você não é nada, que você é totalmente carente de Deus. Aí você é bem-aventurado. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter o reino dos céus. Porque no momento que você reconhece, eu preciso de Deus, é o momento que você se entrega para Deus e você recebe a vida eterna. Aqui é o plano da salvação, em uma frase. Reconheça que você precisa de Deus. Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer: eu preciso, em mim, sozinho, nada sou, tudo está nele, e volta para ele, eu preciso dele. É uma humildade extrema, é mais do que aquela humildade que a gente tem às vezes de não querer aparecer e tal. Não é isso que ele está falando. Ele está falando se prostrar diante de Deus. Falar: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Eu não tenho esperança sem Deus. Esse texto tem a ver com aonde está a sua esperança, aonde está a sua salvação, em quem você confia, em quem você confia hoje. Basicamente o que Jesus está prometendo é que se você reconhecer que você precisa de Deus, que você é pobre sem Deus, você vai ter o reino. Você vai ter o reino. E aqui o reino, a gente pode falar de eternidade, futuro, e a gente pode falar do reino agora sobre a sua vida também. Paz, alegria e justiça. Nós podemos falar do reino por vir e do reino aqui agora. Mas Jesus está falando o seguinte: prostre-se diante de Deus e entre para o reino. E aí eu quero dizer uma outra coisa: se você já tomou essa decisão muitos anos atrás, você já entendeu essa pobreza, você já foi para Jesus, você já tem Jesus hoje, glória a Deus por isso. Você precisa entender que o nosso anseio é para o reino também. Porque Jesus está falando o seguinte: você está no reino e é para o reino. A promessa é o reino, ou seja, o nosso desejo precisa ser para o reino. E não para as coisas que nos cercam aí o tempo todo. E eu sei que você precisa trabalhar, você precisa pagar as contas, você tem que comprar comida, você quer fazer 1000 coisas, você deseja um monte de coisa, isso é natural, normal, bom, não tem problema algum. Mas o seu anseio mais profundo deveria ser o reino. Venha o teu reino, que venha o teu reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, aquele que um dia foi pobre de espírito e se prostrou diante de Deus, hoje ele olha para o reino. Ele fala: eu desejo esse reino. Eu estou no reino, estarei no reino e eu desejo esse reino. Está muito confuso? Não? Dá para entender, né? É o reino por vir e é o reino agora. Talvez você sinta esse desejo no seu coração, você fala: eu quero algo mais, eu preciso mais, eu quero fazer mais, eu quero ter mais, eu não sei, eu sempre quero algo mais. Sim, sabe por que você sempre quer algo mais? Porque a semente que está no coração é a semente do reino, e o reino é muito mais. Só que aí o inimigo vem e engana a gente, bota um monte de outros desejinhos aí, coisinhas, e 1000 coisas aradas que a gente quer ter, e a gente não percebe que a gente está só confuso, buscando as coisas erradas, porque no fundo o que a gente quer é a manifestação do reino. É disso que Jesus está falando. Quando nós entendemos a nossa pobreza interior e a nossa necessidade de Jesus, nós nos voltamos para o reino.
E aí nós encontramos a riqueza, encontramos a plenitude, encontramos tudo aquilo que Ele tem para nós. Sem falar de dinheiro. Que aí, da mesma forma que você era pobre em espírito, agora você se torna rico em espírito, em Jesus. A nossa riqueza está em Cristo. Está em Cristo, né? O nosso reino está em Cristo. Aí Jesus continua, e Ele olha e vê os que choram. E Ele fala, bem-aventurados os que choram, por serão consolados. E talvez hoje alguns de vocês estejam chorando. Talvez você se sinta abandonado, se sinta perdido, não veja a direção, e fala assim, puxa, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, tem uma situação, tem um contexto que eu não sei como lidar. Da mesma forma, Jesus quer que você saiba que Ele vê o seu choro, que Ele ouve o seu choro, que Ele sabe que você chora. Da mesma forma que Ele olha para aquela multidão e eu acho que Ele vê muita gente que chora. Que Ele era um povo oprimido, era um povo escravizado, era um povo pobre em muitos sentidos. À espera de um Salvador, à espera de uma solução. E eu me relaciono muito com esse povo, eu acho que o brasileiro tem muito a ver com essa história. Que nós também somos oprimidos e temos muita dificuldade, sofremos muito, não tanto quanto aquele povo naquela época, mas a gente passa por muitas coisas hoje, e a gente chora mesmo. E Jesus está falando, eu vejo os que choram, e vocês serão consolados, e eu creio que Ele nos consola de 3 maneiras. Primeiro, nós temos a promessa do consolo eterno, né? Daquele dia que Ele vai enxugar toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, tudo já passou. Vai chegar esse momento, aí você fala, pô, mas quer dizer, eu vou ter que esperar a eternidade para parar de chorar, vou ter que esperar morrer para parar de chorar? Não, esse contentamento pleno, profundo e eterno vai ser só lá mesmo. Aqui a gente vai ter momentos, né? Nós vivemos num mundo caído, então o nosso consolo eterno vai ser na presença dEle. Mas enquanto esse momento não chega, e alguns estão com pressa para chegar lá, outros nem tanto, né? Paulo também promete que o próprio Deus nos consolaria. Bendito seja Deus, o nosso Pai, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação, toda, não é alguma consolação, é toda consolação. Toda consolação. É Ele quem nos consola em algumas das nossas tribulações, em toda a nossa tribulação. Toda a nossa tribulação, Ele nos consola, Ele tem o poder de nos consolar. Só que tem um para quê aí, né? Que aí eu já vou amarrar com a terceira ponta aí da consolação. Tem um para quê. Esse para quê complica um pouco a coisa. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação também. Ou seja, Deus nos consola para que nós consolemos os outros. Não é uma maneira egoísta de consolar, vou te consolar para você ficar numa boinha, para você ficar bem e tal. Não, eu vou te consolar, você vai ficar numa boa, mas agora você vai e consola os outros. Você leva esse amor, leva essa misericórdia, leva essa consolação para os outros. Ou seja, Deus nos consola e nos capacita a consolar. Ele usa a igreja para consolar as pessoas. Ele usa a igreja para alcançar as pessoas. Nós somos consolados e somos agentes de consolação. Recebemos o consolo, levamos o consolo. Então por que há tanta gente chorando, sozinha? Por que há tanta gente se sentindo só, sem receber conforto, sem receber esperança? Por que acontece isso dentro da igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas foram machucadas, foram feridas. Tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de momentos que você se decepcionou. Que você abriu algo para alguém, essa pessoa usou isso contra você. Que alguém falou que ia orar por você, só que não. Já aconteceu comigo, a gente teria N histórias, né, Carla, para contar. Quando nós perdemos a Isabela, nossa segunda filha, teve um abençoado que chegou e falou assim, o diabo levou ela porque vocês não oraram bastante. É que eu não estava no quarto, se eu estou, acho que eu dava uma voadora, jogava esse abençoado pela janela do hospital, e ele ia ter que ficar por ali mesmo. Porque, que raio de palavra é essa que você dá
para alguém que acabou de perder um filho, né? Então a gente passa por essas dores, a gente passa por essas lutas, e aí eu acho que o nosso coraçãozinho vai ficando cauterizado, e chega num ponto que você começa a falar assim, é melhor não falar, é melhor não contar. Não, tem coisas que você tem que guardar para você mesmo. E essa é uma opção que você tem. Só que quando você escolhe por esse caminho, você não vai ser consolado. Você não vai receber o conforto. Ninguém vai chorar com você. Ninguém vai orar com você. Ninguém vai te estender a mão. Ninguém vai te ajudar a encontrar o caminho. Então há um risco, há um risco. Há um risco. Mas o que Paulo está falando é que o nosso papel é recebermos o consolo, oferecermos o consolo. E eu sei que é uma via de mão dupla. Então, de um lado, é abrir o seu coração e falar o que está acontecendo. E do outro lado, exercer a misericórdia, a empatia, a compaixão, não julgar, não condenar, ouvir e chorar junto, e orar e abençoar. Eu acho que o crente ele é muito rápido em julgar, condenar e executar. É ou não é? Vamos fazer um meia-culpa aqui, um nostra-culpa, né? A gente é rápido em julgar as pessoas. Ah, está assim porque fez isso, ou porque deixou de fazer aquilo. Se tivesse feito diferente, a gente é muito rapidinho nisso. A gente tem que virar uma chavinha no nosso julgômetro. Falar, vou desligar o meu julgômetro, aí meu potencial de julgamento e condenamento, né? Vou me abster de fazer isso e vou simplesmente amar. Vou simplesmente apoiar, ajudar a pessoa. Amém? Eu sei que não é fácil, gente. Mas esse é o nosso papel. E Deus quer nos usar para consolar as pessoas, para fazer diferença nas vidas delas, né? Jesus diz claro que, obrigado. Quando você chora, você é consolado. Quando você chora, você é consolado. Mas para isso você tem que se expor. Você tem que permitir que as pessoas saibam. Em primeiro lugar, para o próprio Jesus. Mas depois também para a igreja, para os seus irmãos, para aqueles que estão à sua volta. Com sabedoria, né, gente? É claro, com sabedoria. Tá bom? Depois Jesus fala para os humildes, ele fala, você que é humilde, talvez sinta-se até impotente. Estou te vendo. Eu sei o que você está passando. Você tem uma herança. Veja, o mundo não recompensa os humildes, mas Jesus fala que vai dar tudo para eles. Olha que interessante. Você que é misericordioso, conhece o seu coração. Aí ele fala para os puros, ele fala para os pacificadores, ele fala para os perseguidos, e ele vai um a um, categoria por categoria, Jesus vai se comunicando e falando àquelas pessoas, e antes de começar a ensiná-las, ele quer que elas saibam que ele as vê. Antes de ensinar qualquer coisa, ele fala, eu estou te vendo, eu sei o que está passando. Então, vocês já perceberam, já viram que as bem-aventuranças não são uma lista de comportamentos que a gente deve ter. Não. As bem-aventuranças são um reconhecimento da parte de Jesus Cristo, falando, eu vejo o que você está passando, eu sei o que está acontecendo na sua vida, e uma promessa de que vai valer a pena. Pode estar ruim agora, pode estar difícil agora, mas tem o outro lado. Tem aquilo que vai acontecer, aquilo que Jesus vai fazer. E eu creio, eu escrevi aqui, eu até devia ter feito um slide disso, não fiz. Mas, lá na Bíblia de Eli 2.4, Jesus está dizendo o seguinte, numa bem-aventurança que eu escrevi, né? Bem-aventurados os que reconhecem a sua humanidade, que trazem até mim, até Jesus, as suas dores, suas incapacidades, suas incongruências, suas fraquezas, suas falhas, seus pecados. Porque em mim, em Jesus, encontrarão salvação, a cura, alívio, contentamento, paz, encontrarão vida. Eu junto tudo isso e traduzo nessa grande bem-aventurança. Quando nós entendemos que é em Jesus que nós encontramos a vida, em Jesus é que nós encontramos tudo que nós precisamos, sabe? Aí nós somos bem-aventurados. Então quero te desafiar hoje a descansar nisso, sabe? Eu não sei qual é o seu contexto, eu não sei de todas essas dores qual se comunica mais com você, aonde que você se sente hoje.
talvez hoje você esteja confuso, é um dos itens que Jesus não fala, bem-aventurados os confusos. Mas eu acho que ele falará assim, bem-aventurados os confusos, porque em mim encontrarão direção. Bem-aventurados os que estão sofrendo, porque em mim encontrarão alívio. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que precisam de mim. Acho que esse é o resumo da ópera. Então, meu desafio hoje é só isso, a gente reconhecer, precisamos do Senhor. Independente de qual seja a sua dor, qual seja o seu pepino aí, o seu abacaxi que você tem que descascar. O remédio é o mesmo, é Ele. É Ele. É reconhecer que precisamos dEle, que nele encontramos todas as coisas. Nele encontramos a vida, a direção, a salvação. Então entrega para Ele agora, qual é a sua dor, qual é o seu motivo de ser bem-aventurado. Vamos entregar isso para Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos o Senhor. Nós ouvimos o Senhor dizer que o Senhor nos vê, que o Senhor nos enxerga onde nós estamos. O Senhor reconhece a nossa dor, o Senhor não a descarta. O Senhor não diz que é bobeira. O Senhor não diz que a gente deve deixar isso quieto, ou largar isso de lado. Não, pelo contrário, o Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando nós sofremos essas coisas. E o Senhor tem uma promessa para a nossa dor. Então agora, Deus, nós clamamos pelo cumprimento dessa promessa na vida de cada um aqui. Nós entregamos a nossa dor ao Senhor, nós entregamos o nosso sofrimento ao Senhor, seja qual for ele. E pedimos que o Senhor venha com o teu poder curador, com a tua restauração, com o teu consolo, com a tua paz, com a tua vida nos encher. E nos levar a uma outra dimensão de experiência em Jesus. Que nós possamos experimentar, Senhor, a profunda consolação do teu Espírito. A alegria que está no teu Espírito. A salvação que está no Senhor. E a vida que o Senhor tem para nós. A vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus.